Glória seja dada ao Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, em Mateus capítulo de número 12 e versículo 31, tem um versículo que é muito forte no meu entendimento, né? Amado, olha, tudo que Jesus Cristo, através dos seus apóstolos, da sua igreja, escreveu, eu aconselho a você que não despreze não. A Bíblia diz que todo pecado que o homem comete, ele tem perdão. Você matar 1000 pessoas tem perdão. Você roubar 1000 pessoas tem perdão. Você estuprar 1000 pessoas tem perdão. Você fazer tudo de mal tem perdão. Mas tem um homem lá nos livros do Antigo Testamento que ele foi um homem muito mau. Muito mal. Para você ter uma ideia, esse cidadão, ele pegou, Manassés, lembrei o nome desse senhor. Manassés, para você ter uma ideia, foi o que ele fez. E o pai dele foi um homem de Deus, mas ele não quis ser de Deus. Ele fez uma estátua, um homem sentado, o corpo de homem e a cara de cavalo. E tinha um buraco que ele botava fogo e ensinou o povo daquela época que eles dessem seus filhos como sacrifício a esses deuses estranhos, esses demônios. E o povo de Israel fez isso. O Manassés fez isso. Mas Manassés, ele se arrepende e Deus perdoa ele. Como até o dia de hoje, Deus perdoa a humanidade toda que se arrepender tudo. Lá no livro do Antigo Testamento também, Jonas vai a uma cidade e Deus ia destruir a cidade de Nínive. Mas a Bíblia nos ensina que o rei de Nínive chamou o povo da cidade e pediu para o povo jejuar e orar a Deus, pedindo clemência. E a Bíblia diz, e se arrependeu Deus do mal que ia fazer a Nínive. Então, houve perdão para eles, e sempre há perdão para qualquer pessoa quando ele pede o perdão, principalmente no tempo que nós vivemos hoje, que vivemos mediante Cristo do Calvário. Mas tem um pecado, irmão, que ele não tem perdão. Não existe perdão para o cidadão. De maneira nenhuma. É o camarada selar o destino da alma dele. É a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Por que é a blasfêmia contra o Espírito Santo que Deus diz que não tem perdão para o cidadão? Bom, creio que o primeiro ponto é que quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Um homem ou uma mulher ensina o evangelho, ou louva um hino, ou diz uma palavra, e o Espírito Santo de Deus vai ao coração daquele ouvinte e ali coloca uma semente
boa, e aquela semente cresce dentro da pessoa, e no tempo certo, Deus salva através do Espírito Santo. Quando uma pessoa faz uma blasfêmia contra esse Espírito, que é o Espírito de Deus, o Espírito Santo, no meu entendimento, ele selou o destino dele. Porque ele pode ouvir agora o maior pregador do planeta. Porque o maior pregador do planeta foi Jesus. Outro maior pregador do planeta foi Paulo. Outros maiores pregadores foi Pedro, Filipe, grandes pregadores. Mas hoje existem grandes pregadores do Evangelho aí, neste mundo afora. É o mesmo Evangelho, é o mesmo Espírito Santo. Não mudou. E a palavra, quando ela é lançada para essa pessoa que blasfemou contra o Espírito Santo, penso eu, que o Espírito Santo, no hino a ele, fazer a obra do arrependimento, ele selou o destino dele. Acabou. Ele não consegue entender mais nada do Evangelho, não consegue entender mais. A mente dele agora fica completamente bloqueada, o coração dele fica completamente duro, como uma rocha, uma pedra, paralelepípedo. Que o Espírito Santo não vai romper mais aquela pedra, que é o coração dele. Então a palavra de Deus, que é a semente, bate na pedra, que é o coração dele espiritual, e volta. Bate e volta, bate e volta. Por quê? Porque o Espírito Santo não coloca lá como uma semente, porque ele blasfemou contra o Espírito Santo. Eu não vou lhe dizer isso com toda a convicção, não posso lhe falar isso com convicção. Mas, durante meu tempo de evangelista, eu tenho evangelizado penitenciária, hospitais, praça, ruas, ônibus. Eu mesmo, que eu me lembro, eu nunca evangelizei dentro de um avião, mas em barco já. Então, em lugares difícil de acesso para fazer evangelismo e lugares bons de acesso para fazer evangelismo. Já evangelizei uma pessoa, 2 pessoas, 50 pessoas, né? Um pouco mais que isso, né? Eu nunca vi, eu nunca vi uma pessoa das testemunhas de Jeová, que ele foi batizado nas águas lá e ele se rendeu a Cristo. Se tem, eu não conheço. As pessoas que eu conheci da testemunha de Jeová, que ele se converteu a Cristo, foi pessoas antes de ter se batizado na instituição, no Salão do Rei. Bom, eu acho que esse tipo de
situação ocorre? Que quando eles blasfemam contra o Espírito Santo, que a instituição diz e ensina que o Espírito Santo de Deus é uma força ativa de um Deus que lhe deu um nome. O contrário das Escrituras. As Escrituras, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, diz que o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo é Deus. E Jesus mostra claro que o Espírito Santo é uma pessoa. Isso fica claro nas Escrituras. Não precisa nenhuma pessoa ir para a faculdade estudar isso. Não precisa. É muito simples, tem passagem de sobra, mostrando que o Espírito Santo de Deus nunca foi uma corrente como uma energia elétrica. Nunca. Uma força, não tem isso. A Bíblia é taxativa dizer que o Espírito Santo é Deus. Muito claro, não tem precisar passar 4 anos na faculdade para aprender isso. Então, quando eles afirmam que o Espírito Santo é uma força ativa, que o Espírito Santo de Deus não é o que as Escrituras dizem, o Evangelho diz, eles estão blasfemando contra o Espírito Santo. Então, eu acho que só se converte uma pessoa dessa até antes do batismo dele. Se existe, eu peço que me perdoe. Eu estou dizendo, eu acho. Nessa situação. Porque a Bíblia diz em João que o Espírito Santo veio à terra para convencer o homem do pecado. É ele que convence. O Espírito Santo veio convencer o homem do juízo. Tudo das Escrituras tem a pessoa do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não ensinasse, os autores da Sagrada Escritura não escreveria. A Bíblia diz lá em 1 Pedro 2, 19, 20 e 21, ou é 2 Pedro, que toda as Escrituras foi inspirada pelo Espírito Santo aos homens que escreveram. Homens santos de Deus escreveram, inspirada pelo Espírito Santo. A Bíblia diz em Apocalipse, capítulo de número 22, versículo 18, 19, se alguém mudar, tirar qualquer palavra desse livro, as pragas que estão escritas nesse livro cairá sobre essa pessoa que mudou, que subtraiu a palavra que não era para ter feito. Então, se existe pessoa, depois de batizada nas águas no salão do reino, que se converteu ao cristianismo, a Cristo, eu não conheço. Se tem, que bom. Mas a possibilidade de um caso desse é quase zero. Segundo o que eu estou entendendo. É quase zero. Porque ele não vai conseguir mais assimilar o Evangelho dentro dele. Porque quem faz essa obra é o Espírito Santo. E como eles blasfemam contra o Espírito Santo, eles são ensinados a blasfemar contra o Espírito Santo. Eles são ensinados a isso. E por que eu estou falando depois do batismo? Porque depois do batismo,
No Evangelho de Cristo, Jesus ensinou assim: batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem um cristão, quando ele é batizado nas águas, recebe dentro dele? O Espírito Santo. João Batista disse: eu te batizo com água para remissões do pecado, mas Jesus Cristo te batiza com o Espírito Santo. Então, uma pessoa que vem a Cristo, que ele é batizado nas águas, ele recebe o batismo do Espírito Santo. Não é assim? Mas se você é batizado no salão do reino, eu te batizo em nome do nada, ou no nome de um ser que ele criou lá. Quem ele recebeu? O Espírito Santo ele não recebeu, até porque ele não crê. Ele recebeu quem? Ele recebeu um demônio, irmão. Ele recebeu um demônio. Ele recebeu um demônio. Foi quem entrou dentro dele. E dali em diante, mais uma vez eu entendo que ele selou o destino dele. Você pode pregar agora para ele 20 dias, 20 noites. Aliás, 40 dias, 40 noites. Ele não absorve mais do Evangelho. Porque ele depende do Espírito Santo. Amém? Que a paz de Deus e a consolação do Espírito de Deus esteja com todos. Amém e amém. Deus abençoe.